Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A Volkswagen entrava a década de 80 cumprindo com muita maestria o seu papel de empresa voltada para a produção de veículos para o povo. Embalada com os seus últimos lançamentos, Gol, Voyage, Paraty e Saveiro, a marca alemã queria provar agora que era capaz de produzir algo melhor do que bons carros populares. Decidida a fabricar aqui no Brasil um carro de categoria superior, a Volkswagen foi buscar na Europa sua inspiração. Baseado na segunda geração do Passat alemão, que já era vendido por lá desde 1979, o sedã escolhido para inaugurar um segmento inédito para a Volks no Brasil, o dos carros médios, chegaria com uma tecnologia de ponta, aliada à confiança e durabilidade já comprovada pelos consumidores da marca em solo brasileiro. Prepare-se para viajar pela história de sucesso de um sedã que veio para fazer história no Brasil e brigar de frente com carros de peso como Opala, Monza e Del Rey. Acompanhe comigo a trajetória de sucesso do nosso grande Volkswagen Santana. A Volkswagen foi buscar no vento o nome do seu mais novo lançamento, Santana, um vento forte, quente e seco que sopra nas montanhas da Califórnia, Estados Unidos. Em 1º de junho de 1984, chegava ao mercado brasileiro disponível nas versões de 2 e 4 portas. Vale lembrar que a versão de 2 portas era um modelo exclusivo do Brasil, para atender a uma preferência nacional daquela época. O novo sedã brasileiro vinha disponível em 3 opções de acabamento: o Santana CS, de Comfort Silver, modelo de entrada, o Santana CG, de Comfort Gold, modelo intermediário, e o Santana CD, de Comfort Diamond, sendo este último o modelo top de linha, que vinha recheado de equipamentos bem atraentes, como ar-condicionado, rádio toca-fitas Bosch, antena elétrica, lavadores de faróis, rodas de alumínio, direção assistida e transmissão automática de 3 velocidades. Vamos acompanhar um dos primeiros comerciais de lançamento. Santana, ele fala por si. Mesmo na versão mais básica, o Santana vinha com tudo para bater de frente com o moderno Monza. Recebendo itens de tecnologia e segurança, como cintos de 3 pontos, encosto de cabeça dianteiros e traseiros, LEDs no painel com indicador de trocas de marcha e direção hidráulica. Equipamentos capazes de proporcionar conforto a todos os ocupantes, seja qual for a versão escolhida. Acompanhe o comercial.
Santana, ele fala por si. O interior do Santana era amplo, bem acabado e muito confortável, principalmente a versão mais luxuosa. Recebia confortavelmente 5 passageiros. Trazia revestimento aveludado, ajuste de altura do banco do motorista, controle elétrico dos vidros, da antena, do porta-malas e da tampa do tanque de combustível. Trazia também apoio de braço central e encosto de cabeça para todos os passageiros. Acompanhe o comercial. Santana, motor 1.8, 0 a 80 em 7,8 segundos. Desempenho de carro esporte. Velocidade final 171 km por hora. Mas quem tem um Santana não tem nenhuma pressa em sair dele. Externamente, o Santana era um carro de linhas retas, capô longo, traseira levemente alta, faróis retangulares, lanternas finas e horizontais e grande área envidraçada, com direito à ampla terceira janela central. Media 4,54 metros, tamanho considerável para um sedã de sua categoria. Por onde passava, era impossível não chamar a atenção. O Brasil conhecia em 84 o mais novo carrão brasileiro. Você nunca andou num carro com a tecnologia do Santana. Nele, você vai ter conforto e prazer de dirigir como nunca teve antes. Eu estou gostando muito do carro, viu, Jacques? Muito mesmo. Eu também, senhor. Eu também. Vamos descer. Santana, o lugar perfeito para você. Mas como nem tudo é perfeito, só a mecânica do Santana era alvo de críticas. O motor oferecido inicialmente em 84 era apenas o 1.8 resultante do desenvolvimento das antigas unidades do Passat. A gasolina produzia uma potência de 85 cavalos e a álcool chegava a 92 cavalos de potência. Não demorou muito para surgirem as reclamações em relação ao desempenho, sendo criticado por ser considerado um carro lento, que demorava para pegar velocidade. Mesmo assim, sua briga com o Monza estava acirrada. Não existe carro tão sofisticado quanto o Santana. Agora, você sabe quanto ele custa mais que seu principal concorrente? Menos que isso. E você não vai deixar de ter um Santana por isso, vai? Diante das reclamações, a fábrica decidiu mexer na mecânica do Santana para o próximo ano. A linha 86 chegava equipada com um novo motor AP 1.8, de bielas mais longas e pistões mais leves, além de um novo câmbio, de relações mais curtas, o que garantia ao Santana maior desempenho e uma melhora significativa nas retomadas. Agora sim, o Santana estava pronto para encarar de igual para igual seu principal concorrente. Você sabe quanto o Santana custa mais que seu principal concorrente? Menos que isso. E você não vai deixar de ter um Santana por isso, vai? As alterações realizadas no Santana nos 2 primeiros anos trouxeram bons resultados e foram suficientes para colocá-lo no primeiro semestre de 1986 na liderança da categoria entre os carros sedãs médios, em um dos poucos momentos em que esteve à frente do Monza. Fuja do lugar comum.
Em 1987 vieram as primeiras mudanças no visual. O Santana trazia agora para-choques envolventes e prolongados quase até o chão, os mesmos do modelo alemão. Houve também mudança de nomenclatura das versões no modelo, que passaram a se chamar Santana CL, de entrada, Santana GL, intermediária, com rodas de liga leve de desenho exclusivo, as mesmas do Gol GT, e chegava para ser a versão esportiva da linha Santana. E o Santana GLS, a top de linha, que além de teto solar chapado, recebeu também farol de neblina exclusivos, que vinham agora alojados na grade dianteira, ladeados pelos faróis comuns. As lanternas de seta passaram a integrar o para-choque. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Mude a realidade. Entre no Santana 87. Em 87, foi lançada também uma rara versão ainda mais básica, o Santana C, pouco visto nas ruas, e lançado pela Volkswagen para driblar a inflação na época, quando os preços foram congelados pelo governo. Como estratégia de mercado, a versão C do Santana, com poucos equipamentos de série, foi oferecida grande parte aos frotistas, e poucas unidades foram vendidas ao público em geral. No final das contas, as mudanças realizadas no Santana 87 não foram suficientes para desbancar o Monza 2.0, que estava fazendo muito mais sucesso, e a Volks sabia que precisava de algo mais. O ano de 1988 trouxe uma novidade esperada desde o lançamento do Santana, um motor mais potente. No mês de junho daquele ano, chegava ao mercado brasileiro o primeiro motor de 2 litros da marca Volkswagen, batizado de Santana 2000, para fazer alusão à virada do milênio que já estava se aproximando, vinha equipado com o novíssimo motor AP 2.0, que na versão a álcool chegava a 112 cavalos de potência. O novo Santana 2000 alcançava a marca de 0 a 100 em apenas 10,5 segundos, e uma velocidade máxima de 182 km por hora. Agora sim, um desempenho à altura de seu tamanho e da concorrência. O motor 1.8 foi rebatizado de AP 1800, mas era tão rejeitado que passou a ser vendido apenas por encomenda na versão CL. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Santana 2000. Novo Santana 2000. Nunca a tecnologia foi tão longe. Mais desempenho com o novo motor AP 2000. Desta vez, a Volkswagen foi além da imaginação. Além do novo motor, o Santana 2000 ganhava novos equipamentos, como teto solar de aço, controle dos vidros com função um toque e temporizador, além de novas rodas na versão GLS, mais fáceis de lavar do que as antigas rodas raiadas. O GL, versão mais esportiva, vinha agora com bancos recaro opcionais e direção assistida. A versão C
era aposentada. Santana 88. Não dá pra resistir. Todas as grandes novidades lançadas no ano anterior foram suficientes para colocar o Santana em um patamar mais elevado, o que naturalmente chamou a atenção da crítica automobilística. Prova disso foi o reconhecimento dado ao Santana 2000 pela mídia especializada, ocasião em que o nosso grande sedã foi premiado com o título de Carro do Ano de 1989 pela revista Auto Esporte. Isso aqui, Novo Santana geração 89, o mais moderno e sofisticado do país. Volkswagen, você conhece, você confia. Em 1990, chegava ao mercado nacional um novo queridinho da classe média alta, o Santana Executivo, ou apenas Santana EX. Elegante e muito modificado, o novo top de linha da marca alemã chegava com a novidade da injeção eletrônica, primeira a equipar um carro de luxo nacional, o que garantia ao Santana uma potência bruta de 125 cavalos e um torque ainda melhor. O Santana Executivo era oferecido apenas nas cores preta, vinho e azul, e apenas na versão 4 portas. Trazia grade exclusiva, para-choques com pintura parcial na cor da carroceria, lanternas fumê, antena de teto traseira, logotipos na cor cinza e rodas raiadas aro 14 com detalhes dourados. O Santana Executivo, além de mais luxuoso, era um modelo caro, 60% mais caro que a versão GLS. Era um carro para poucos. O interior possuía revestimento em couro e bancos recaro, volante de menor diâmetro e iluminação vermelha dos instrumentos. Duas séries especiais foram lançadas também em 1990, ambas baseadas na versão GL. O Santana Sport, que trazia bancos recaro, faixas laterais e lanternas fumê. E o Santana Evidence, que trazia lanternas fumê e rodas do Gol GTS. Você acompanhou como foi o lançamento do Volkswagen Santana no Brasil e toda a evolução da primeira geração do modelo no mercado nacional. Não perca no próximo vídeo o lançamento do novo Santana e toda a sua trajetória pelos anos 90 e anos 2000. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Santana, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.